saiu recentemente o novo trailer do Quarteto Fantástico. E galera, o trailer tá insano. Temos bons efeitos, temos movimentos do Senhor Fantástico, temos o Galactus. Só que parece que algumas coisas já estão incomodando os fãs. Entre elas, o Tocha Humana e o Surfista Prateado. Ou melhor, a Surfista Prateada. Então, sem mais delongas, editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Pessoal, saiu recentemente o novo trailer do Quarteto Fantástico e ele já tá dividindo opiniões. O trailer, pra ser bem sincero, tá muito bom. A gente viu ali os poderes do Senhor Fantástico, a gente viu ali as pegadas do Galactus andando pela cidade, ficou maravilhoso. A gente já vê que a Sue Storm tá grávida, então pode ser que a gente veja aí talvez o nascimento ou mais pra frente a aparição de um dos personagens mais fortes da Marvel, né, um dos personagens cósmicos mais fortes, que é o Franklin Richards, que é filho da Sue e do Reed Richards. Só que nem tudo são flores nesse trailer, porque embora o trailer tenha trazido pra gente muita coisa boa, parece que o que teve de bom não foi suficiente pra fazer com que o pessoal deixasse de ficar chateado com algumas substituições. Em especial, a substituição do Surfista Prateado, o Norrin Red, pela Surfista Prateada, a Shala Ball. E o outro ponto é o Tocha Humana, né? Que agora ele vai ter uma personalidade mais sensível, segundo os produtores. Aí a pergunta que não quer calar: os fãs têm razão de estarem chateados? Sim ou não? A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo, mas antes de irmos pro conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e continuar com a gente a resenha nos comentários. E se você é novo aqui no canal, já clica em se inscrever e clica no sininho para receber as notificações. E já que vai se inscrever, dá uma corrida nas redes sociais e segue a gente lá também. É uma ação que vai demorar aí aproximadamente 1 minuto do seu tempo, mas pra gente é muito importante. E se você for novo e seguir o canal, deixa nos comentários que você é novo pra gente te dar as boas-vindas. Johnny Storm, o Tocha Humana. Galera, nos quadrinhos, o Johnny Storm, né, o Tocha Humana, ele é um dos personagens mais pegadores na Marvel. Mas não é só ele, tá? Ele é muito pegador na Marvel, o próprio Tony Stark pega bastante gente, a própria She-Hulk, né? Ela faz um estrago ali na Marvel, então na Marvel também tem essas algazarras de casais, troca, tá casado, não tá, acontece muita coisa assim, tá? Só que o Johnny, ele já ficou com Inumana, ele já ficou com alienígena, ele já ficou com mutante, com humana comum. Então assim, o cara literalmente passou um rodo em geral. Um dos feitos mais insanos que ele fez em relação às ficadas dele por aí foi que ele teve um date, né, com a noiva de ninguém mais, ninguém menos do que Victor Von Doom, o Doutor Destino, um dos personagens mais poderosos da Marvel. E quando isso aconteceu, o Namor soltou uma risada absurda. Sem contar que o Victor Von Doom ficou possesso. Entendeu? Foi quase uma outra guerra, quase virou um outro arco só pra resolver esse problema. Foi uma puta situação embaraçosa, até porque a personagem revelou isso pro Doutor Destino, que ela acabou ficando com o Johnny. Então foi uma coisa bem chata. Já quando a gente pensa, né, nos filmes do Quarteto Fantástico que foram lançados ali no início dos anos 2000, a gente tem Johnny Storm também pegador, só que um pouco mais escroto. E sim, o Johnny teve, né, aparições nos quadrinhos um pouco mais insensíveis com o sentimento dos outros. Teve uma época que ele dividia, por exemplo, o quarto com o Homem-Aranha, e o Peter chegou cansado do trabalho e quando abriu a porta do apartamento, o Johnny estava dando uma festa. Só que geralmente o personagem em si, ele é extremamente leal, ele é extremamente parceiro. E embora sim, ele tenha pego uma galera da Marvel, ao mesmo tempo, ele se apaixona pela maioria dessas pessoas com quem ele teve ali um caso, né? Com a maioria dessas personagens com quem ele teve um caso. Então sim, ele é um pegador, só que os relacionamentos dele duram um pouco, entendeu? Embora ele tenha, né, ele tente fazer com que dure mais, eles duram pouco. Só que talvez tenha uma faceta da personalidade do Johnny que a produção do filme não levou em consideração. E não só do Johnny. Personagens como Johnny, Tony Stark, Matt Murdock, o próprio Frank Castle,
A maioria dos personagens dos quadrinhos são personagens complexos. Eles têm falhas e, ao mesmo tempo, eles têm muitos acertos. O Batman, por exemplo, vive lutando contra o seu lado sombrio. O Superman vive lutando contra o seu lado sombrio. E, cara, eles se aproximam eles são os mais próximos que a gente tem da encenação da vida humana. Onde nós temos pessoas que realmente são maravilhosas, mas podem cometer um erro ou ter um traço da personalidade que não é tão atrativo para a maioria das pessoas. Quando Stan Lee, o Jack Kirby, entre outros desenhistas, escritores, roteiristas, criaram os personagens, tanto da Marvel quanto da DC, eles colocaram traços reais de pessoas em cada um dos personagens. O próprio Homem de Ferro, ele tem uma HQ chamada O Demônio da Garrafa, que foi lançado em 1979, onde o Tony Stark está entregue a depressão, remédios e bebida. Então, assim, o fato desses personagens lutarem contra eles mesmos, contra pontos negativos deles, e ainda assim continuarem bons, é o que faz deles tão especiais. Só que aí o que acontece? Tudo indica, né, principalmente pela declaração do ator que vai fazer o Tocha Humana, que a Marvel está tentando fazer com que ele seja um personagem mais sensível com os sentimentos dos outros. Inclusive, o ator deixa a seguinte declaração, abre aspas, ele é um homem que lidera com bravata, o que às vezes pode ser uma afronta, mas ele também é engraçado. Kevin e eu, e aqui quando ele fala Kevin, pessoal, ele tá falando do chefão da Marvel, o Kevin Feige. Continuando, Kevin e eu conversamos e estávamos falando sobre versões anteriores dele e sobre nossa situação e cultura. Ele é rotulado como um cara mulherengo e despreocupado. Mas isso é sexy hoje em dia? Eu acho que não. Essa versão do Johnny será menos insensível aos sentimentos dos outros. Espero que haja uma autoconsciência sobre o que está por trás deste comportamento em busca por atenção. Pra mim, galera, isso parece muito o mesmo discurso que a Gal Gadot e a Rachel Zegler deram no lançamento de Branca de Neve, que gerou o flop que a gente tá vendo hoje. Uma desconstrução do personagem original. Agora, o ponto é, existe uma certa razão, né, em a gente deixar esse personagem um pouco mais atual. E desde que eles não pesem na mão, a gente precisa ver como que essa adaptação da personalidade do Johnny vai soar em relação ao contexto do filme. Por isso que eu não vou dizer se isso é positivo ou negativo nesse primeiro momento. Até porque a gente viu poucas coisas do filme. Se tiver dentro de um bom contexto, ok, pode ser que faça muito sentido. Ou não, né? Então, ainda tem muita coisa pra gente ver sobre esse filme antes de criticar. Eu estou tentando não criticar neste primeiro momento. Porém, eu entendo quem torce o nariz. Porque quem procura um Deadpool, por exemplo, tá procurando um personagem zoeiro, que quebra a quarta parede, que fala palavrão, que é insano. Quem tá procurando um Homem de Ferro, tá procurando um cara sarcástico, tá procurando um cara de humor ácido, egoísta. E quem tá procurando um John Storm, tá procurando ele um pouco mais engraçado e ao mesmo tempo tendo os rolos dele de romance, né? Porém, tem muita gente que também vai pro cinema que não conhece o John Storm e faz a menor ideia do que é Quarteto Fantástico. Vai lá como marinheiro de primeira viagem. Então, se a adaptação for boa e se fosse, né, ajustada essa parte do temperamento e da sensibilidade do Johnny de forma correta, eu acho que não vai ser um grande problema. Mas ainda assim, eu volto àquilo que eu disse quando a gente fez um vídeo falando a respeito de Branca de Neve. Se você enxerga muitos problemas nesse personagem, cara, pra que você vai fazer esse personagem? Sabe? Então, sei lá, eu entendo, se for fazer Quarteto Fantástico, não tem Quarteto Fantástico sem, né, os 4 personagens, mas ainda assim, eu acho que é arriscado mexer, tá? Porque, cara, o fã sabe o que ele quer. E vamos lá, a maioria das pessoas que pagam ingresso pra ir assistir o filme da Marvel são fãs. Já tiveram referência dos quadrinhos, dos jogos, da TV, das animações, dos brinquedos, alguma coisa essa pessoa traz no coração.
São essas pessoas que fizeram a Marvel se tornar o que era e fizeram bilhões em bilheteria ao redor do mundo na fase 1, 2 e 3. E são essas mesmas pessoas que não compraram ingresso, não quiseram gastar dinheiro, porque o cinema tá caro, para ir até o cinema, para ir, né, até um shopping ou até algum lugar para assistir os filmes da fase 4, 5 e 6. Então, de novo, eu ainda não sei como isso vai ficar. Tem algumas caras e bocas do Johnny no trailer que desagradaram uma galera, inclusive eu. Porém, eu vou aguardar para ver o como a gente vai enxergar o Johnny daqui para frente. E para ser sincero, eu espero que seja, sim, um ajuste na personalidade e não uma desconstrução, como a gente já viu com o Hulk, com o Thor e com outros personagens. Jutsu de substituição. A troca de Not Red por Shia LaBeouf. A segunda notícia que tem feito aí uma galera ficar de bico, né, com o trailer do Quarteto Fantástico, é a aparição da Shia LaBeouf como surfista prateado no lugar do Not Red, que é o original surfista prateado. Só que desde o início da pré-produção do filme, a gente já sabia que isso ia acontecer. A gente fez alguns vídeos, o editor pode deixar em algum lugar aqui na tela, mas a gente fez alguns vídeos falando sobre o Quarteto Fantástico, o que esperar, sobre o Dr. Doom, deem uma olhada, os vídeos são bem legais. E, cara, a Marvel já tinha anunciado isso, que a Shia LaBeouf seria, né, a Arauto do Galactus. E, pra ser bem sincero, gente, assim, é incômodo pra muita gente, e eu entendo o porquê, tá? Mas existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração também. Porque, pra começar, o Surfista Prateado é um dos personagens mais icônicos quando a gente pensa em personagens cósmicos da Marvel. Não tem como falar de personagens cósmicos sem mencionar o Surfista Prateado. E além disso, galera, o Surfista Prateado, ele tem uma história linda. Ele vivia no seu planeta, ele era um astrônomo no planeta Zenlaa, tá? Onde ele convivia com a sua amada, com as pessoas, com o cotidiano e afins. Até que o Galactus um belo dia apareceu e ele ia devorar o planeta natal do Not Red. E aí o que o Not Red fez? Ele simplesmente chegou e falou, olha, vamos fazer o seguinte, se você não devorar o meu planeta, eu te sirvo por toda a eternidade e vou encontrar outros planetas para você devorar. E aí você deixa o meu planeta, o meu povo em paz. E o Galactus aceitou. Tá certo que não foi só essa conversa, né? É muito mais filosófica, muito mais profunda. Né? São dois personagens completos. E ele sai pelo universo, né? Caçando planetas para que o Galactus possa absorver. E nisso ele deixa tudo que ele conhecia para trás, inclusive a sua amada. E quem é a amada dele? Isso mesmo, galera. A Shia LaBeouf. A Shia LaBeouf é o par romântico do Surfista Prateado nas HQs em que ele aparece. Porém, antes de eu dizer o que eu penso sobre essa mudança, é importante mencionar que sim, a Shia LaBeouf também já foi a Surfista Prateada, a Arauto do Galactus, em uma HQ, onde ela vivia numa parte do multiverso, né, no universo X da Marvel. E por que eu tô trazendo essa informação pra vocês? Porque tem muita gente sustentando que sim, se ela existe nos quadrinhos é canônico, e não é assim que a coisa funciona. Tanto na Marvel quanto na DC existem centenas, talvez milhares de personagens que eles existem diversas versões deles dentro do multiverso de cada uma das franquias. Só que não é porque existe uma versão que aquela versão é interessante ou que aquela versão vende. A versão, por exemplo, da Shia LaBeouf, ela quase não tem feito nenhum. E sim, eu entendo a necessidade de colocar ali talvez um empoderamento feminino ou de colocar a personagem numa situação de protagonismo. Só que, cara, a gente já tem a Sue Storm, entende? E outra, ela quase não... Você simplesmente trocou o sexo do Surfista Prateado, pegando sim uma personagem que já existe. Onde, na história dela, na Terra X, ela não tem uma certa relevância, como a relevância do Surfista Prateado. Enquanto na história original, onde é o Surfista Prateado quem é o Arauto, ele passa para ela uma parte do poder dele. E ela se torna uma líder no planeta natal deles. Inclusive, parte desse poder que ele passou para ela é para que por onde ela passasse, ela criasse vida. Então ela também se transforma em uma personagem poderosa sem se tornar o Surfista Prateado. Então, literalmente, eu tô apagando uma parte da história dela, trocando o sexo da personagem
trocando o sexo do personagem, sim, trazendo uma personagem que já existe, só que é só uma troca. Não vai acrescentar absolutamente nada na história. Aí vem um ponto interessante que eu quero trazer pra vocês. Como eu mencionei, no universo X da Marvel, ela é a Surfista Prateada. E não vamos esquecer que este filme do Quarteto Fantástico, ele vai se passar em um universo retrofuturista alternativo da Marvel. Não é no universo canônico que a gente já conhece, que é o universo 66. Então, o que eu acho, eu espero que possa acontecer. Eu espero de verdade que a Shia LaBeouf apareça, sim, nesse filme, né? Já tá lá, já vai aparecer de qualquer jeito. Porém, quando eles vierem atrás, talvez do Doutor Destino, de outro inimigo, pro universo principal da Marvel, o 66, a gente tenha o Norrin Red. Porque aí a gente consegue enriquecer um pouco mais a história canônica do quarteto, a história canônica do Surfista Prateado, sem apagar o que eles estão fazendo nesse filme. Eu acho que seria uma excelente saída, deixaria tanto os fãs satisfeitos, como deixaria as pessoas, talvez tenham a necessidade da representatividade de uma mulher no lugar da Shia LaBeouf, como a Shia LaBeouf, na verdade, terem isso. Agradaria todo mundo. Agora, vai mudar muita coisa na história se não for por esse caminho? Lembrando que o que eu acabei de mencionar é só uma teoria, tá? Vai mudar muita coisa? Eu ainda não sei dizer. Então, assim, eu já sabia que a Shia LaBeouf seria surfista. Não vou dizer que vai ser ruim ou bom, porque, assim, o trailer tá muito legal. A Marvel também já tem dito, né? Tanto a Marvel quanto o Bob Iger, que eles vão focar no desenvolvimento das histórias e não mais em discursos sociopolíticos, se bem que esse discurso veio depois das filmagens, né, da metade das filmagens do Quarteto Fantástico. Então eu não sei o que esperar. Porém, esse é um filme muito importante, já que ele antecede os eventos que a gente vai ver em Vingadores Doomsday, de 2026, e Vingadores Guerras Secretas, que será lançado em 2027. Então, assim, por enquanto, eu não vou julgar. Tô trazendo só o meu ponto de vista. Eu acho que tem algumas coisas que a gente não mexe quando a gente pensa em histórias de super-heróis. Porém, um ajuste aqui, outro ali, se for muito bem amarrado, pode ser até que a gente goste. Então, dessa vez, eu não vou criar nenhuma especulação negativa, pelo menos não por enquanto. E na real, galera, tudo que a gente mais quer é que esses filmes deem certo. Eu tava conversando com o Kal-El, tem um amigo sim que chama Kal-El, recentemente, a gente tava até discutindo, né, se o gênero saturou ou não. Ele tem uma opinião que sim, e eu sinceramente eu acho que não. Porque de verdade, tem gente que tá indo no cinema, tem gente que tá acompanhando, tem gente que tá assistindo. O que o pessoal tá cansado talvez não seja do gênero de super-herói. A gente tá cansado de filme ruim. E pra ser bem sincero, mesmo com essas notícias que não me deixam tão alegre, radiante, eu tô ansioso pra ver o filme do Quarteto Fantástico. Mas e você? O que você achou da notícia? Você acha que foi bom essa substituição do Norrin Red pela Shia LaBeouf e essa alteração na essência do Johnny? Ou você tá incrédulo, também tá esperando pra ver o que acontece, não tá esperando muita coisa? Deixa aí nos comentários. E, gente, não esquece de deixar o like, isso tem ajudado demais o nosso canal. Compartilha para alguns amigos para também ajudar a gente a crescer. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Vocês estão sendo incríveis com a gente. Tô vendo que os comentários têm aumentando e essa resenha tem ficado muito boa ali nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!